Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço hoje aqui para a irmã Mercedes Silva de Araújo. Ela escreveu aqui: Bom dia! Assim como Jesus transformou a água em vinho, ele nos transforma em uma nova pessoa, dando-nos assim um novo coração, se assim nós o aceitar. E ela continua aqui a mensagem dela, deixando um lindo texto, um lindo testemunho. Gratidão, irmã, pelo seu testemunho aqui, tá bom? Um forte abraço para você, para sua irmã Edith, tá bom? Gratidão aqui pela sua mensagem. E também tem uma outra mensagem aqui que foi do Adriano. Adriano Pereira escreveu aqui, ó: façamos tudo o que ele nos disser, e o milagre propriamente dito é com ele. Obrigado e até amanhã. Eu gostei muito da participação do Adriano Pereira aqui, também na aula das 5h20 da manhã. Né? Ele comentou que cada um tinha sua função ali no casamento. Maria estava preocupada porque acabou o vinho, pediu para que seu filho pudesse providenciar ali. Né? Jesus então pede para que os servos, né, eles encham as talhas de água ali. Cada um tinha uma função. Agora, tinha coisas que só Jesus podia fazer, que era o milagre. Como o Adriano comentou aqui, o milagre propriamente dito era com Jesus Cristo. Eu gostei bastante aqui da maneira que ele colocou aqui, né? Façamos tudo o que ele nos disser. Bom, também na aula das 5h20, o Miguel, né? O Miguel Nogueira também, forte abraço, Miguel Nogueira, ele perguntou, né, sobre Maria, né? Como nós consideramos Maria, né? Quem é Maria para nós na igreja? Para nós da igreja, Maria ela foi uma mulher muito digna e ela é considerada com muita honra, assim como os muitos profetas que nós tivemos, Moisés, como Joseph Smith, vários profetas. Ela teve um papel crucial, né, muito importante e um privilégio muito grande de ser a mãe do Filho de Deus, tá bom? Então, só esclarecendo um pouquinho sobre Maria para nós, né, nós temos todo esse elogio sobre ela, mas nós não adoramos nenhum outro ser a não ser Deus, tá bom? Nós não adoramos a nenhum outro ser sem ser Deus. Inclusive, a escritura que o Adriano usou aqui, tá lá escrito em João capítulo 2, versículo 5, né? Que é quando Maria diz assim, ó: E sua mãe disse aos servos, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela estava falando para os servos fazer tudo o que Jesus Cristo dissesse. Então, nesse caso aqui, nesse versículo especificamente, eu sou devoto de Maria, porque sim, eu vou seguir a risco o que ela falou, ou seja, vou fazer tudo que o Salvador mandar, tá bom? Então, gratidão aí pela mensagem também. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui João capítulo 3, a partir do versículo 1, né, que fala sobre Nicodemos. A designação dessa semana tem 3 histórias incríveis, né? A transformação da água em vinho, né, as bodas de Canaã. Temos aqui também Nicodemos, a conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, e também temos a mulher no poço de Jacó. Talvez eu vou dividir em 2 partes aqui, a parte de Nicodemos e também a parte da mulher no poço de Jacó, que é muito grande, né, a extensão das escrituras aqui. Para ter ideia aqui, João capítulo 3 vai até o versículo 21, explicando aqui dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Então demoraria muito tempo, acho que a gente vai só até o versículo 11 hoje, tá bom? Bom, mas tem uma coisa bem interessante que temos que fazer uma conexão na escritura aqui, tá bom? A escritura ela foi dividida por capítulos e versículos, mas quando João escreveu, ele escreveu um texto direto, tá bom? Então a gente deveria fazer uma conexão com o último versículo de João, capítulo 2, o último versículo, que é o versículo 25. Eu vou ler aqui, diz assim, ó: E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, ninguém precisava ir lá e fofocar para Jesus Cristo: ó, cuidado com aquela pessoa lá, né? Olha, eu não sei não, hein? Judas com essa bolsa aí, eu não sei não, vai dar ruim isso aí. Ninguém precisava testificar para Jesus Cristo das pessoas, porque ele bem sabia o que tinha dentro do coração das pessoas. E aqui João, né, escrevendo, ele faz uma interrupção bruta aqui, né? Porque ele diz isso e depois já começa falando de Nicodemos. Então a gente precisa fazer uma ligação. É como se dissesse aqui, né, que Deus ele conhece todas as pessoas, tá bom? E o que há dentro do coração das pessoas, sem ninguém precisar falar das pessoas para ele. Então ele já conhece cada uma das pessoas. E aí, fazendo uma ligação com o versículo 1, ele fala, deveria talvez estar escrito assim:
E por exemplo, Nicodemos era, e então a gente vai ver como ele conhecia Nicodemos, e aliás, ele conhece a cada um de nós de uma maneira tão íntima e tão profunda, né? Ele conhece a gente mais do que nós mesmos nos conhecemos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, começando nesse versículo aqui, a gente observa que ele fala, né, que havia entre os fariseus, eles eram os mais restritos na lei, os que mais entendiam das escrituras, tá bom? Eles pegavam bem firme nessa parte da lei. Então, entre esses fariseus havia um homem chamado Nicodemos, tá bom? E esse Nicodemos aqui, a palavra Nicodemos, o nome dele significa conquistador, tá bom? Eu peguei a tradução aqui também. E ele era príncipe dos judeus, ou seja, ele era um dos principais, né? No guia de estudo das escrituras aqui, diz que provavelmente ele era um dos integrantes do Sinédrio, tá bom? Que ajudava nos julgamentos e coisas assim. E isso faz muito sentido, porque ao continuar lendo o livro de João, a gente vai ver que algumas vezes Nicodemos, ele toma partido de Jesus Cristo, né? Por acaso a gente condena um homem na nossa lei, né, sem antes julgar, né? Então ele começa a defender Jesus em algumas ocasiões. Na ocasião da morte de Jesus Cristo também ele prepara ervas aromáticas, né? José de Arimateia ele pede o corpo, mas Nicodemos ele prepara ervas aromáticas para passar no corpo de Jesus ali, para cobrir ele e assim por diante. Então a gente vê que Nicodemos ele tinha um desejo muito forte de seguir a Jesus, né? Mas por causa da condição dele religiosa, né, ele acaba resistindo um pouco a esse pedido aqui, tá bom? Então vamos observando aqui o que mais vai falando, né? Versículo 2. Versículo 2 diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele fala uma coisa bem lógica aqui, olha, os milagres e sinais que você está fazendo, ninguém pode fazer se Deus não é com essa pessoa. Então nós sabemos que você é de Deus. Bom, aqui também diz que ele foi ter de noite com Jesus, né? Como se fosse na calada da noite. Ele não queria ser visto com Jesus, né? Para que outras pessoas, por exemplo, que era da seita dos fariseus, não pudesse ver e falar, lá, tá buscando Jesus, eu não estou entendendo isso, né? Diferente de João Batista, né? Que João Batista, ele mandava os seus discípulos seguir Jesus Cristo e assim por diante, né? Então, aqui Nicodemos, ele foi de noite para não ser visto, né? Eu acredito aqui que ele não foi escondido das outras pessoas do Sinédrio, mas que foi por ele lá, tá bom? No capítulo anterior, o capítulo 2, diz que Jesus Cristo estava na Páscoa, no templo, e ele fez muitos milagres, e muitos dos que estavam ali creram. Então, por causa que muitos creram, mandaram então Nicodemos vir até ele para fazer algumas perguntas ali que a gente vai estar verificando aqui, tá bom? Então, esse é o sentido aqui, né? E foi ter com ele, e foi ter de noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre. Repara que ele está usando o Nicodemos, a fala dele está no plural, sabemos, né? Então houve uma discussão entre ele ali, né, de Nicodemos e os outros ali no Sinédrio, a respeito de Jesus, das coisas que Jesus Cristo estava fazendo, tá bom? Então ele vai ali perguntar algumas coisas a Jesus Cristo, né? Ele fala que é inegável, né, que ele é um homem de Deus, porque os milagres que ele faz, ninguém poderia fazer se Deus não fosse com essa pessoa. Continuando aqui, o versículo 3 diz assim: E respondendo disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus Cristo, quando Nicodemos ele está ali fazendo alguns elogios, né, falando, sabemos que você é mestre, né, que ninguém pode fazer esses sinais, né, essas maravilhas, esses milagres, se Deus não for com ele. Então Jesus Cristo ele pega aquela conversa e ele muda o patamar daquela conversa, né? Ele pega e fala sobre nascer de novo. Ele traz a conversa para dentro do evangelho, né? Para uma coisa bem interessante. Interessante com uma firma que eu trabalhava antigamente, a Servilar, né? E trabalhava
uma moça da igreja também, né, como secretária. E um rapaz, né, ela era nova na empresa ali, um rapaz que trabalhava comigo no setor de baixo falou, nossa, o que eu preciso fazer para namorar essa moça, né? Eu sabendo que a moça era membro da igreja, eu peguei e falei assim, você tem que nascer de novo, né? Aí ele falou, aí você me quebra, né, meu? Quer dizer que nunca vou conseguir? Não, eu tô falando do batismo. E comecei a falar com ele ali a respeito do batismo, né, de receber os missionários. Eu falei, aquela moça, ela só vai querer namorar alguém que vai poder levar ela ao templo, né? Então tem que ser uma pessoa que tem convênio. Expliquei algumas coisas para ele, tá bom? Então a gente sempre pode pegar uma conversa e levar ela, né, para dentro do evangelho, tá bom? Então é bem interessante isso que Jesus Cristo fez, né? Nicodemos estava falando ali com ele, ia fazer algumas perguntas e Jesus Cristo já vai lá e começa a elevar o nível da conversa, né? Dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu gostei bastante dessa parte aqui. Continuando aqui, versículo 4. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, né, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e a nascer? Então a gente vê aqui que Jesus Cristo ele está falando em um nível e Nicodemos ele não está entendendo no mesmo nível, né? No final do versículo lá ele vai dizer, né, Jesus, se eu estou falando das coisas terrenas, você não está entendendo, imagina se eu começar a falar das coisas celestiais, tá bom? Então aqui a gente vê que Nicodemos ele não estava entendendo muito essa conversa aqui de nascer de novo. O versículo 5 continua dizendo assim, e Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água e do Espírito aqui é uma referência ao batismo, né? O batismo nas águas e também o recebimento do Espírito Santo. Mas aqui também o nascer de novo significa mais do que ser batizado para entrar no reino de Deus. É um requisito, tem que ser batizado e receber o Espírito Santo para entrar no reino de Deus, tá bom? Com certeza. Mas aqui também tem um sentido. Aqui a gente vê que Deus, Jesus Cristo, ele está falando de duas coisas, das coisas terrenas com as coisas do céu, tá bom? Então quando ele fala nascer de novo, também ele está falando dessas coisas, das coisas terrenas e coisas do céu. Para entrar no reino de Deus, que é a igreja, você tem que ser batizado também, para fazer parte do reino de Deus. E isso, simbolicamente, também é uma preparação para que você possa entrar no reino de Deus, tá bom? Então você tem que nascer. Não é só o batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo para entrar no reino de Deus. Você tem que ter uma mudança de coração, que também significa esse novo nascimento, esse nascer de Deus, tá bom? Então talvez aqui no final tem um versículo que mostra um pouco sobre isso, eu vou compartilhar com vocês. Vamos continuar aqui, versículo 6 diz assim, ó. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que é gerado na semelhança daquele que é semelhante àquele que o gerou. Então, se nós nascermos de Deus, né, espiritualmente de Deus, nós vamos estar vivendo com Deus, né? A gente se torna semelhante àquele que nos gerou. Então, nós precisamos ser gerados por Deus novamente, espiritualmente falando, tá bom? No sentido de se tornar novas pessoas. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes para onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. No hebraico, tá bom? A palavra vento, ela é escrita com a mesma palavra Espírito, tá bom? Significando o Espírito Santo. Então aqui o Senhor ele faz um jogo de palavras, porque assim como o vento, né, naquele momento ali estava ventando, né, ele pega esse sentido do vento que você não sabe de onde o vento está vindo, para onde o vento vai, né? E ele fala que aquele que é nascido do Espírito, que recebe o Espírito Santo, é dessa maneira. Ele é conduzido, ele não sabe o que é que vai ser revelado, mas aquilo que é revelado ele segue, tá bom? Então ele faz essa referência do vento com o Espírito Santo. Ele faz um jogo de palavras aqui para que Nicodemos possa entender. Mas vamos ver aqui, né, o que Nicodemos diz aqui, né, no versículo 9 e 10. E Nicodemos respondeu e disse, como pode suceder isso? E Jesus respondeu,
e disse: Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Né? Na verdade, te digo que fizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitaste o nosso testemunho. Bom, aqui Jesus Cristo dá uma censura, né, em Nicodemos. Ele, como era mestre em Israel, ele como um professor para ensinar as outras pessoas, ele deveria saber muito bem sobre o Espírito, né, sobre como o Espírito conduz as pessoas e ajuda as pessoas no caminho da verdade. Mas ele não entendeu a mensagem do Salvador Jesus Cristo aqui. E aí então Jesus Cristo ele presta um testemunho. Você já prestou atenção aqui que no versículo 11 em diante, né, eu vou compartilhar amanhã, fala do testemunho de Jesus, ele prestando o testemunho, né? Observa aqui, ele diz assim, ó: na verdade te digo. A gente até poderia dizer assim, quando ele diz na verdade, poderia ver, eu testifico, eu compartilho o meu testemunho e te digo que fizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitaste o nosso testemunho. Então ele está falando que ele não está sozinho aqui. Todos aqueles que estavam acompanhando, mais pessoas sabiam, né, e estavam prestando testemunho sobre Jesus, que ele não estava sozinho. Então, amanhã a gente continua esse diálogo aqui, né, de Jesus com Nicodemos, né? Esse nascer de novo aqui, a melhor escritura que eu gosto aqui é de Mosias, capítulo 5, versículo 2, né? Quando o rei Benjamim diz assim, ó: e todos clamaram a uma só voz, dizendo... Aqui é quando o rei Benjamim leva todo mundo para frente do templo e fala deles fazerem um convênio com Deus, né, no templo, né, de receber um novo nome. Então, nesse versículo aqui diz assim: e todos clamaram uma só voz, dizendo, né, quando o rei Benjamim, que era um profeta, perguntou sobre o desejo deles de fazer esse convênio com Deus no templo. Então, todos falaram em uma só voz, dizendo: sim, acreditamos em todas as palavras que disseste, e também sabemos que são certas e verdadeiras, por causa do Espírito do Senhor Onipotente que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Então, nascer de Deus significa sentir essa mudança no coração, de você realmente querer praticar o bem, não querer praticar o mal, tá bom? Então tem tudo isso significa nascer de Deus. Ainda que a pessoa foi batizada nas águas, recebeu o Espírito Santo, ela precisa ter essa mudança dentro dela, tá bom? E raramente essa mudança ela é um evento que acontece assim como a mensagem que nós compartilhamos ontem, né? Da água para o vinho, né? Uma coisa instantânea e rápida. Normalmente ele é um processo demorado, lento, né? A gente vai progredindo aos poucos e se tornando melhor pessoa. Tão gradualmente que às vezes a gente não percebe, né, o tamanho da mudança. Mas se a gente comparar com o nosso velho eu, lá no antigamente, com agora, a gente consegue observar uma grande mudança. O importante, né, não é a velocidade que você está mudando e que você está se tornando uma nova pessoa. O importante é o progresso. Você sempre está progredindo, vendo o que você pode melhorar e assim por diante. E assim a gente se torna, né, uma nova pessoa, nascendo de novo para Deus. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.